Oi, galera. Ai, que saudade de vocês, meus coisinhos lindos, fofos. Gente, nessa aula eu tô passando para dar um aviso para vocês de como a gente vai proceder agora. Entendeu? Meu primeiro ano querido e maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos 2 capítulos para fechar esse livro 1 de vocês, para a gente poder ir para o livro 2. A gente está no livro 1 e a gente agora vai falar do capítulo 3 e do capítulo 4, entendeu? Então a nossa próxima prova bimestral é capítulo 3 e capítulo 4, ok? Então essa aula para a gente mais discutir sobre o que a gente vai ver, né, nesses capítulos e algumas ideias que a gente vai traçar dos novos métodos que a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá, viu, gente? Gente, esse capítulo de vocês é muito show. Capítulo 6, ou 3, desculpa, gente. O capítulo 3 de vocês é muito legal, é muito lindo. É simplesmente de um cara assim, fundamental de todo um pensamento e fundamental dentro da sociologia. A gente vai ver um cara chamado Karl Marx. Então, o capítulo 3 é Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Galera, esse assunto é show. Esse assunto é muito bom. E o próximo capítulo a gente vai ver sobre o Max Weber. A gente vai ver sobre o Max Weber. Então, vamos ver mais ou menos do que a gente vai ver desses capítulos, né? A gente vai ver sobre a vida conturbada e fecunda produção intelectual de Karl Marx, né? A gente vai ver quem é Karl Marx. E aí a gente prossegue falando sobre as referências teóricas que basearam o pensamento de Karl Marx. Gente, quando a gente fala de referências, a gente fala de quem fundamenta os nossos pensamentos, né? Então, quem é que a gente estuda e que fundamenta os nossos pensamentos? Então, a gente vai ver quais são os pensadores que fundamentam o pensamento de Karl Marx. Marx e a ideologia alemã é um dos livros dele fundamentais da obra dele, né? História e sociedade, Karl Marx ele tem uma ligação com a questão da história e é muito importante o posicionamento dele em relação à história. A história não só como ciência, mas a produção histórica mesmo de vida. E essa história enquanto ciência, a história é ciência mesmo. Então ele tem uma relação intrínseca. A sociologia de Karl Marx, o pensamento de Karl Marx, teoria e ciência de Karl Marx tem uma relação intrínseca com a história e ciência, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar também um pouquinho sobre a questão da luta de classes em Marx. Gente, tem conceitos extremamente chaves, né, sobre essa questão de Karl Marx, né? Então, assim, conceito de alienação, a gente vai ver vários conceitos. E principalmente o conceito de luta de classe, né? Então, o que é isso? Professora, luta de classe é tipo as classes, sei lá, lutando entre si, mais ou menos. Pensem aí, podem pensar, entendeu? Pensem nisso. Então a gente vai ver o que é alienação para ele, o que é luta de classe, o que é proletariado, o que é burguesia. Então tudo isso ele fala. No entanto, mais valia também. No entanto, que eu passo um pouquinho a mais no Karl Marx, justamente por todos esses conceitos elaborados por ele e por um coleguinha dele, um amigo dele chamado de Engels, né? Friedrich Engels. Então a gente vai ver um pouco sobre esses caras, né? E sobre toda essa produção que eles fizeram, que é muito importante para a gente pensar. E a gente vai ver sobre o conceito de materialismo histórico, outro conceito, né, sobre o que é materialismo histórico. Vamos ver forças produtivas e relações sociais da produção, infraestrutura e superestrutura e sociedade capitalista. Gente, o conceito de capitalismo é essencial, o conceito de trabalho é essencial nesse cara. Então, assim, eu digo sempre, essa é a hora de quem não tirou uma nota tão legal, tirar uma nota bem legal. Então, assim, todos os primeiros anos que passam por mim, no capítulo 3 arrasam na avaliação, né? Então, aproveitem. E aí a gente vai falar sobre Max Weber também e a questão de ação social, o que é sociedade para Max Weber e todos esses conceitos também de Max Weber. Tudo bem? E eu tenho uma atividade agora para vocês.
para vocês irem para a próxima aula. Eu tenho uma atividade agora para vocês. A atividade será assistir, vejam bem, assistir um filme grátis no YouTube sobre a vida de Karl Marx. Então, se a gente tivesse presencial, eu com certeza passaria esse filme. Eu gosto muito de passar esse filme, né? Então, assim, a atividade de vocês vai ser assistir o filme sobre Karl Marx. E aí eu vou deixar o link aqui tudo direitinho na plataforma de vocês. Nessa mesma aula, vocês poderão ver os dois links, né? A minha aula e o filme. O filme está traduzido, ok? Ele é legendado, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês tem problema com legenda. Se não, vocês falem comigo também, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem com o filme, façam a pipoquinha de vocês, façam o brigadeiro de vocês, adoro brigadeiro. Façam o brigadeiro de vocês e assistam essa produção, tudo bem? E aí, se quiserem, nas suas redes sociais, comentem sobre o filme e postem para que a galera também possa conhecer um pouquinho de Karl Marx. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.